Fica aqui sempre aquele nosso convite a respirar fundo e entender, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição, na verdade, não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Nós vamos falar sobre perdas, essa dor da alma, em vários aspectos e em 3 programas, começando hoje pela perda através do que ainda chamamos de morte. Nascer e morrer fazem parte de um fenômeno comum e necessário. Tudo nasce, tudo se desenvolve, mas tudo se definha, sempre há um tempo de partir. A morte na Terra, ela é o término de uma existência física, é a passagem do ser infinito para uma nova forma de existência. Morrer não é uma perda fatal, não é um mal, ela é um essencial processo de harmonização da natureza. Durante quanto tempo ainda lamentaremos o passamento de um ser amado? Isso depende, vai depender de como estamos preparados para isso. De que modo ocorreu a morte, de como era a nossa história pessoal com essa pessoa. No entanto, a perda de um ente querido ela é universalmente causa de tristeza e de lágrimas. Nós sabemos disso. Mas a forma como nós demonstramos esses sentimentos e emoções, ela está intimamente moldada no nosso grau evolutivo, no conjunto de conhecimentos adquiridos, no nosso acervo cultural, espiritual e até mesmo intelectual, que é de fundamental importância na nossa maneira aí de expressar essa perda, de elaborar essas perdas. Por isso que nós devemos também entender e respeitar as múltiplas reações emocionais manifestadas no luto, pois acontece de acordo com as estruturas mesmo que caracterizam cada indivíduo, inclusive as diferentes nacionalidades, diferenças de costumes, de crenças, né? Mas a dor da perda, ela está muito radicada na incompreensão a respeito da morte, na apreensão que precede aí a esse acompanhamento. Quando nós eliminamos esses fatores, nós vamos ver a morte como um momento de renovação, na verdade, inerente à natureza. É lógico que são compreensíveis as lamentações e os pesares, os prantos, os suspiros, pois o ser humano passa por um processo psicológico de adaptação e de muito reajuste aí nas perdas da vida. Os pesares, os murmúrios, eles fazem parte de uma sequência de fatos interiores que eles são provimentos aí, através da qual a mente vai se adaptando a essa ausência. Na verdade, uma das mais importantes funções da tristeza é justamente a de propiciar esse ajustamento íntimo para que a criatura replaneje e vá recomeçando essa etapa, né, sem esse ser. É importante nós identificarmos na nossa tristeza, nessa função desse momento, mas é preciso ficar alerta para não se identificar com a tristeza em si. Sabe aquela negação? Não, isso não é verdade, não pode acontecer. A gente precisa ficar atento a essas negações, né? Porque na verdade nós precisamos nos ajustar, reunindo forças para compreender que essa privação, na verdade, ela tem um motivo de ser. Alguns choram em voz alta, outros ficam sentados em silêncios. Às vezes o isolamento, ainda que transitório, pode até ser benéfico, pode ser uma forma psicológica de defesa para suportar esses transes dolorosos. A atenção, às vezes, nesse isolamento, fica unicamente no falecimento da pessoa querida, não se permitindo fazer contato com outras pessoas, a fim de que aquele sentimento de tristeza não aperte ainda mais o seu coração. Ou até para evitar que sejam evocadas lembranças que tragam com mais intensidade aí o sofrimento, né, dessas pessoas queridas. E aí, dessa forma, a criatura ela vai abrandando o impacto da perda, fazendo um retraimento, uma introspecção. O Criador da vida, na verdade, fez com que a natureza se mantivesse num eterno reciclar de experiências e energias, numa constante mudança de formas e ritmos da nossa viagem maravilhosa de conhecimento através da imortalidade. Nós somos imortais. Não existe perda, não existe morte. E assim,
nos garantem os espíritos amigos, garantiram a Kardec, porque o que chamais de destruição, na verdade, não passa de uma transformação. A bênção do tempo, a confiança na sabedoria desse grande Criador, com certeza trarão o alento, a compreensão e a serenidade diante dessas perdas. E é o que nós desejamos para todos aqueles que ainda lamentam ou que ainda sofrem com a passagem de entes queridos. Esperamos ajudar a lidar com essa dor na alma, com essa serenidade, com essa compreensão de que tudo faz parte de um grande plano maior.